O amontoado de requisições é parte de uma das investigações realizadas pela Segunda Promotoria de Justiça da Comarca de Quedas do Iguaçu e pela Divisão Estadual de Combate à Corrupção. O que há de errado nelas? Segundo as apurações, nenhuma foi realmente solicitada pelos pacientes, mas foi paga pela administração municipal a um laboratório da cidade. A denúncia, que envolve o Hospital Municipal, chegou ao presidente da Câmara de Vereadores, que encaminhou ao Ministério Público. Chegou até mim esses exames através de uma doutora, indignada, porque quando o médico, quando o profissional precisava de exames, era negado pelo secretário de saúde. Mas um laboratório emitia maços de requisição e o diretor do hospital pedia para que os médicos assinassem e carimbassem para que eles pudessem receber esse dinheiro do sistema de saúde. Acredito que muitas pessoas ainda vão ser responsabilizadas, Esse dinheiro é um dinheiro público e deve retornar ao município e às pessoas responsáveis, que inclusive até vereadores que foram nomeados como diretores do hospital também vão responder por esse crime, que estavam roubando a saúde do município, requisições falsas mesmo, que era usada para engordar o bolso de muita gente ligada à administração. O caso motivou a realização da Operação Epidemia no mês passado, que averigua a prática dos crimes de associação criminosa e peculato. Foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão em Quedas do Iguaçu, inclusive na sede da prefeitura do município, e foi efetuada uma prisão em flagrante de uma servidora municipal por destruição de provas. A investigação é uma das que estão em andamento envolvendo a gestão de Élcio Jaime da Luz. Ele também é citado em uma ação de nepotismo, por ter nomeado a esposa e um sobrinho em cargos de comissão, situação irregular, segundo o MP. Outro caso que ganhou repercussão foi envolvendo a Casa de Veraneio, que pertence à administração municipal em Matinhos, litoral do Paraná. O imóvel é este e pode ser usado com agendamento prévio pela população em geral e é bastante utilizado por servidores. O motivo da ação por improbidade administrativa movida pelo Ministério Público foi que Élcio designou um primo e a esposa para ficarem como caseiros do espaço, abre aspas, explorando comercialmente a estrutura de hospedagem mantida pela administração pública no município litorâneo em proveito próprio, fecha aspas, conforme a ação do MP. Ele e a esposa teriam passado a residir no imóvel em Matinhos entre janeiro e fevereiro de 2022 e ficaram ali por cerca de 2 anos, sem qualquer ônus. O MP cita ainda que o casal teria recebido hóspedes, cobrando uma taxa do caseiro e comercializando produtos. Em novembro de 2023, o prefeito nomeou a esposa do primo como servidora comissionada de Quedas do Iguaçu para o cargo de chefe de departamento no setor de esportes. Abre aspas. Apesar disso, ela teria figurado como funcionária fantasma da data da nomeação até abril de 2024, recebendo da prefeitura sem desempenhar qualquer função inerente ao cargo, já que continuou residindo em Matinhos ao lado do esposo, fecha aspas. Para o Ministério Público, abre aspas, restaram evidenciados o dolo, a má-fé e o conluio fraudulento estabelecido entre os aparentados, no sentido de estabelecer um fluxo de ações e omissões coordenadas com o nítido propósito de beneficiar os requeridos, utilizando-se do patrimônio público do município de Quedas do Iguaçu para fins de gerar ganhos econômicos em prol dos próprios familiares, fecha aspas. Por isso, o MP requer a condenação dos réus por ato de improbidade administrativa. Além disso, pede possíveis sanções, como perda da função pública, assim como suspensão dos direitos políticos, entre outras. A operação mais recente foi a Fim da Linha, que teve a segunda fase há poucos dias. Os órgãos competentes investigam suspeitas de associação criminosa formada por agentes públicos e empresários ligados ao setor de transporte escolar no município. Conforme o MP, a suspeita é de que eles teriam se associado para a prática dos crimes de corrupção passiva, concussão, condescendência criminosa e fraudes em licitações. O grupo criminoso teria agido junto à administração pública de Quedas do Iguaçu desde 2021, com o pagamento de valores mensais a título de propina pelos empresários aos agentes públicos, como contraprestação por benefícios recebidos em licitações e durante a execução dos contratos.
As denúncias foram trazidas ao vereador Rodolfo Hevers. Chegou ao nosso conhecimento que havia uma formação de uma espécie de um cartel. As empresas se combinavam as linhas, os valores, qual empresa ia ficar com qual linha, etc. E assim que a gente soube dessa informação, a gente levou isso até o Ministério Público, né? E aí lá a investigação aumentou. E a gente está aguardando ver os desdobramentos dessa investigação. Quando a gente vê essa combinação, ou pelo menos margem para combinação de valores e de linhas, quem sofre, no fim das contas, sempre são as pessoas que ficam com o serviço de má qualidade e os cofres públicos que são esfolados aí, às vezes, pelos empresários. Na segunda etapa da operação, que foi realizada também no prédio da Prefeitura, foram apreendidos celulares e também documentos. Além disso, o ex-secretário de Planejamento foi preso por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. O secretário de Transportes foi afastado do cargo de forma cautelar, a pedido do Ministério Público. Na primeira fase da operação, foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão, que deram embasamento para a segunda etapa dos trabalhos. As ações estão em diferentes fases. Algumas já estão nas mãos do juiz responsável. Todas estão sob sigilo, segundo o Ministério Público. O promotor responsável preferiu não comentar os casos. O prefeito Elcio Jaime da Luz já foi preso. Foi uma situação em flagrante por embriaguez ao volante e desacato em Guaratuba, em janeiro de 2022. Ele se envolveu em um acidente em que um motociclista ficou ferido. Segundo os agentes de trânsito, Elcio, que já era prefeito de Quedas do Iguaçu, ameaçou ligar para pessoas ligadas ao governo do estado para resolver a situação. Ele ficou um dia detido e saiu após pagar fiança.